Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um dia de, você que tá aí, tomara que você goste de mim, mais um dia dos Irmãos Dias Podcast. Nós vamos falar com uma pessoa que, pra mim, é uma grande referência do marketing digital, se não o melhor, na minha opinião, que tá aí no mercado. Mas antes, André Dias, como é que você tá? Fala, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje nós trouxemos aí um gigante, um peso pesado aí do marketing, empreendedorismo, o cara que já tá milionário, se não bilionário, Pablo Marçal, mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo, Pablo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que sua agenda é super atribulada. Não é fácil trazer esses pesos pesados aqui. Por isso é importante que você já aperte o botãozinho de curtir para ajudar a gente a manter esse canal para você. Pablo, muito obrigado. Irmãos Dias, obrigado. Sempre uma honra aí o convite de vocês. E bora destruir. Vamos explodir o cérebro dessas pessoas aí. Espero que vocês aprendam muito nesse podcast. Viu? Dá o like, criatura. Que é difícil. Tem que amarrar o Pablo, trazer as pessoas aqui, então dá o like. Às vezes as pessoas fortalece a gente, né? Sim, às vezes as pessoas acham que vocês estão pedindo like para ficar mais famosos, né? Só que tem que entender o algoritmo, a lógica por trás, né, do YouTube. Se você está assistindo, é porque isso tem sido uma coisa muito boa para você. Então você pensa, se você gosta, o YouTube ele tem que entender que você gosta apertando esse like e ficando muito tempo assistindo. Mas você que não gosta também tem que apertar o like. Por quê? Gente igual você precisa de ver também para criticar no seu mesmo nível. De todo jeito tem que apertar esse botão, eu chamo ele de transbordo. Muitas vezes a pessoa que está assistindo, ela não grava esse tipo de conteúdo e não está se expondo. Então, o fato de você estar assistindo isso, mudando algo em você, você vai apertar esse botão justamente porque você não está gravando, mas você está compartilhando algo que está mudando sua vida. Então, imagino, eu tenho seguido e vejo as dicas de vocês, principalmente de finanças, isso vale a pena a pessoa apertar esse like pensando no próximo. Então, é uma dedicação por quem está, às vezes, assistindo dancinha ou fazendo qualquer outra coisa na internet, a pessoa pegar um conteúdo desse nível aqui de qualidade. Aperte o like aí, então, e vamos embora. É isso aí. Exatamente, a gente quer que vocês estudem, né, também, porque assim, finanças é um assunto que precisa ser muito, mas muito ainda falado para os brasileiros. Agora, Pablo, eu lembro de você, não sei se você vai lembrar, que a gente se encontrou numa palestra em Goiânia, você lembra disso? Lembro. E aí, eu lembro que você 2018? acho que foi por aí. 2018. E eu lembro que a gente tava conversando, tudo, e eu acho que você tava ali meio que projetando mais a sua carreira, tudo. E algo que a gente se pergunta, como é que você começou, a hora que você falou assim, pô, eu tô fazendo sucesso... Porque eu vejo que você tá sempre, né, trazendo novidade, muito com a galera. Quando você percebeu, poxa, vou criar isso aqui, vai dar sucesso? Vou criar não, mas o dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom há quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, eu já tenho 4. E eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. A gente deu risada esses dias juntos. E eu falei para ele, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas, então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma, falou, trabalhador não ganha bônus. Aí aquilo, eu tomei um choque com aquilo. Falei, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, vou prestar consultoria para os outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. Númerozinho abençoado, 13, né? Porra. E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal, né, que eu carrego, é o ensino, é ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais, que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3 mil palestras de graça. Nossa. 3 mil. Então, assim, eu sou bem insistente. Você é muito persistente. Eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, esse ano 2023 eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho, 0 possibilidade, desde o dia 23 de dezembro. Então já ultrapassei 500 km correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado, né? Então, se não sair, eu não paro.
Você me viu, você me entrevistou com a política. Não tem eleição que vai me fazer parar com aquilo que tá no meu coração. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Você é, assim, você fala muito isso, né, Pablo? Eu vejo que você tem um jeito de falar, às vezes, que é duro. E dá pra ver que você teve aí né, uma maneira do seu sogro, por exemplo, ter sido duro com você também. E você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né, de ficar cuidando da vida dos outros e esquece da própria. Na verdade, quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então, vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas, é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então, quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda, não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando. Por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são e entenda algo. Decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. Né? 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gosta. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Fica lá me mantendo o emprego, né? É Exato. difícil. Agora, Pablo, eu vi um vídeo seu falando que pra pessoa conseguir mudar a mente dela e até evoluir, são 4 passos que você considera fundamental. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Poxa, você viu no vídeo, me ajuda aí, pô. Tem tanta coisa. Às vezes se eu falei 4, eu posso falar 20. Tá. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje de Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem está a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo, não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa, ensinar para mudar sua mente, porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor em 2006, que eu comecei a dar treinamento, isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante, até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra, eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente, mude seus hábitos. Então, mudar. Lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Ô, Pablo, assim, uma pergunta que todo mundo fala pra gente. Carol, e muita gente quer ficar milionário do zero. Você acha que isso é possível? Ou você acha que assim, tem muita gente que fala isso, mas a pessoa veio lá de baixo, é mais difícil. O que você pensa sobre isso? Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90.
E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas estava ali quebrado por algum motivo, porque eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer. Ele disse, seu pai é motorista de alguém rico, seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, a gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro, desde pequeno, ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Exato. Você vê um monte de gente que parece que tem... A gente vê muito isso de... mas ele é rico, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, a minha manicure, eu achei super interessante essa semana que eu fui. Ela falou assim, olha, eu sou simples, eu sou de comunidade, mas eu adoro estar aqui em Moema. Por quê? Ela falou, eu não tenho inveja dessas pessoas, muito pelo contrário. Eu aproveito para aprender. Aí ela brincou, eu saio para jantar com as minhas clientes, elas me vestem e tal. Eu achei fantástico ela falar isso. Porque eu vejo muitas pessoas, Pablo, que elas têm inveja e tudo para elas é um motivo de barreira. Sabe? Mas também aquela pessoa... E não é bem assim. Se você quer se tornar uma pessoa... E eu não tô falando nem rico de dinheiro, eu tô falando de prosperidade mesmo. Você não pode ver as pessoas e ter inveja. Inveja é algo muito perigoso, né? Se comparar e ter inveja. Você tem que ir à luta, você tem que ver aquilo como o quê? Uma maneira de você modelar, uma maneira de você aprender e tentar ser rico. Mas eu não tô falando só de dinheiro. Tô falando de ser próspero, enfim. Agora, Pablo, me fala uma coisa. Esse negócio, né? Assim, a gente fala muito sobre inveja. Como é que você lida com isso? Porque, assim, você é um cara avisado, tudo. Como é que você vive, assim... A inveja é bom demais, né? Tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas que desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. A inveja é isso. Então, eu vejo muitas pessoas que até se escondem para não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas, a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Agora, a ativa é o seguinte. Certa vez, eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. Me bateu uma inveja. E aí, eu fechei os meus olhos e falei, eu faço isso quando eu sinto inveja. Eu não aceito menos que isso. Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren, tinha uma Ferrari, e era o Epox, e tinha um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza, com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hummer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões na garagem hoje, de carro. Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso, não deixar a inveja de corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo. Porque eu não dou conta de fazer. Então, o que eu fiz? Estudei finanças, estudei sobre riqueza. Eu domino grande parte da questão de mercado imobiliário. Eu sou loteador, sou construtor, faço prédio também. Um monte de gente acha que eu sou do marketing digital. Quando você me apresentou, eu sempre dá vontade de dar uma risada. Por quê? Não é só isso, né? Tem não, milhares... na verdade eu não me vejo desse jeito, só pra você saber. Eu não vejo. Eu aproveito disso. Então, eu capto recurso no mundo digital e emprego no mundo físico. Então, eu, por exemplo, não tenho nenhum real dedicado em Bitcoin. Não sou contra isso, não. Eu tive 0 experiência positiva com Bitcoin e com gente que mexe com isso. Não sou contra, eu sei que é real e tal. Já estudei, só que é o seguinte, meu negócio é mercado imobiliário. Então, quando alguém fala, ele é do marketing digital, eu dentro de mim me dá vontade de dar uma gargalhada, porque mas eu não sou. Eu gosto de ensinar, sim, e não só isso, mas para estimular a gente para entregar a mensagem que queima no coração de cada uma dessas pessoas. Mas eu não me vejo, tipo, o cara disso. Apesar de ter, talvez, hoje, o maior faturamento de marketing digital do país. Só que isso não me define, eu não me vejo desse jeito.
eu crio o mecanismo, compro várias empresas, né, de todo o ecossistema de marketing digital, tem várias. E aí eu não olho para isso dessa forma, é a forma de eu captar recurso e levar para aquilo que eu mais curto, entendeu? Que legal, Pablo. Agora sim, uma pergunta que fazem muito aqui pra gente, né? As pessoas têm um sonho de ser milionárias, as pessoas têm um sonho de deixar a dificuldade pra trás. Em uma palestra sua, eu vi você falando como alcançar R$1 milhão em 12 meses. E aí muitas pessoas podem olhar isso e falar, pô, tá de brincadeira, isso não existe e tal. Mas você explica ali durante a palestra, né? Queria que você falasse um pouco, Pablo, sobre isso. Dá para fazer R$1 milhão em uma semana, né? Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo, você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora. Assim, trá! Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você tá navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não tá abrindo um emprego. Certo, Sim. tem que O cara mudar, soube se né? adaptar, né? Virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor, vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então você tem que comprar freezer, investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Olha lá. Oportunidade aí. Eu pego a calculadora, eu pego uma planilha de Excel e te mostro. Você coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade, você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcional a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer. O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Uhum. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado. Ah, você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que está escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Papo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro. Não sei... Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência, e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então, sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem para 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Você vai perguntar assim para elas: quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar: você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa.
Se por acaso, pelo menos 3 responder, eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando, se essa pessoa responder assim, esse ano, se você conectar, modelar, aprender network, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer R$1 milhão. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Sabe que uma das. Assim, quando eu fiz essa transição de carreira, e muita gente me pergunta como. Um dos pontos principais foi mudar minhas companhias. Por quê? Eu olhava as pessoas que eu andava e eu falava, poxa, eu quero aprender. Eu não quero ficar falando só coisa fútil. Fútil que eu falo é que não me interessa. Né? Porque cada um tem o seu assunto, enfim, compra isso, compra aquilo, bolsa, sei lá, qualquer coisa. Eu não queria mais isso. Eu tava preocupada com a minha liberdade. Eu queria ter tempo. Hoje eu tenho tempo. Hoje eu tenho liberdade. Hoje eu posso viajar para qualquer lugar. Hoje eu posso trabalhar. E são sonhos muito legais. Um dos pontos que eu mais precisei fazer foi trocar minhas companhias. Tem gente que fala, nossa, mas ela mudou. Nossa, mas ela tá, né, não fala mais. Não é isso. É que eu vejo pessoas que estão no mesmo lugar, Pablo. Elas estacionaram ali. E não querem estudar, não querem fazer nada. Só querem ficar ali, dependente das pessoas, dependente do que, né... alguém vai me ajudar, tudo, mas não quer estudar. Como é que faz, né? Um caso igual o seu é um milagre. Milagre mesmo. Por quê? Porque a sociedade tem bolhas. E eu falo que é um milagre porque você tem uma beleza natural e você tira vantagem, né? Ou melhor, tirava vantagem disso. E é viciante você ter uma vantagem, ou uma habilidade, ou um dom, uma vantagem que seja física, você fica viciado naquilo para sempre. E o dia que eu vi você mudando isso, eu fiquei impressionado. Né? Eu, né, já conheci, já tive várias alunas que eram, vou falar aqui, né, paniquete. E eu vejo o tanto que é difícil para elas fazerem qualquer outra coisa. Por quê? Porque assim como as pessoas têm que abandonar as crenças, você tem que abandonar a sua vantagem. E o ego, que o ego também é complicado. Sim. E aí você vê alguém que está interessado em finanças e tudo, só tem uma possibilidade, até te ver aí nessa mudança, a possibilidade de alguém sair do que você saiu para fazer o que você está fazendo hoje, só se a pessoa encontrar com Jesus. Aí a segunda qual que é a possibilidade? Trocar as amizades. Você troca a amizade, troca os drives, e aí faz o quê? Faz um processo novo, se arrepende. Eu tenho certeza que se arrependeu várias vezes no começo, que não dava resultado. Não, até que não, viu, Pablo? Eu fui bem focada, bem certa. Eu sabia o que eu queria, né? Eu me foquei muito em estudar, porque eu fui muito criticada. Muito. Se eu tivesse ouvido, eu uso muito uma frase que é block and go. Eu bloqueei tudo e fiquei ali estudando, me dedicando. Foi difícil, não foi fácil, mas eu nunca tive medo. O pessoal fala, né, André? Fala, mas você não tinha medo de errar? Eu não tinha, porque eu acho que, assim, eu procuro não errar. Mas eu já errei, né? Não adianta a pessoa... não vai lugar nenhum, eu acho também, errado a pessoa falar assim, sabe? Eu vejo isso e vejo muitas pessoas influenciadoras falar, eu nunca errei. A pessoa tem uma desculpa ali porque ela errou no investimento. Todo dia, ué. E todo mundo. E a pessoa fala, não, mas eu fiz isso porque eu queria... Não, já errou, eu também já errei. André já errou, o Pablo errou. E normal. Você errou no investimento, perdeu dinheiro, tá tudo certo, procura não errar mais. Então eu não tive muito isso. Eu aproveitei, foi difícil, mas eu ouvi muita coisa. Inclusive de colegas aí de palco, que eu era louca, que eu tava fazendo. Porque quando eu comecei, eu perdi todos os contratos. Lembra disso, André? A gente sentou e falou, putz, todos os contratos. Mas a gente continuou orando, falando, não, a gente vai estar junto e vai dar certo. Agora, você falou uma coisa, Pablo, que eu queria saber a sua opinião, porque eu vejo que você tem muita fé, você realmente, né, tem isso dentro de você. Você não acha que tem muita gente na internet usando disso só para vender algo que a pessoa realmente influencia, mas ela, na verdade, tá usando aquilo? Tem muita gente, só que é o seguinte, se a pessoa tá falando, mesmo que de forma indevida e tá gerando transformação na vida de alguém, já é o suficiente. Quem tem muita inveja de quem fala de Deus é sempre o religioso que não tem intimidade com Deus. Quando você é uma pessoa livre, tanto faz se a pessoa tá usando ou não. É bem melhor ela usar Deus do que usar o diabo. Imagina, a pessoa usar o diabo para influenciar alguém, para destruir a família, para acabar com tudo. Já fui muito acusado. Você fala de Deus para vender. E aí um dia eu tirei essa limpo com muita gente. Falei o seguinte, você pode ser mais amigo de Deus do que eu, você não vai vender igual eu. Se as pessoas usassem Deus e isso funcionasse para elas prosperarem, os irmãozinhos da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, lá dos interiores, eles iriam vender muitas coisas, mas falta habilidade de venda para eles. Falta network para eles. Isso é sempre a desculpa esfarrapada de alguém que é derrotado.
Então, quando uma pessoa ela tem ciúme de Deus, ela não tem amizade com ele. Porque quem tem amizade com ele sabe que o código número 1 da amizade com ele chama-se liberdade, que é o que toda alma quer. O que eu avalio assistindo? Sempre vejo alguém, dá pra ver que um é picareta, outro. Mas se tá falando de Deus, continue, amigo. Agora tem uma coisa lá na palavra, frutos que permanecem. Então, quando a pessoa usa disso, é só usar o código de Gamaliel. Gamaliel foi um cara que instruiu Paulo no judaísmo, e todo mundo ficava alvoroçado com Jesus, porque Jesus era o cara que todo mundo criticava na época. Eu imagino se fosse hoje nas redes sociais, o que ia acontecer, qual o nível de cancelamento dele. Gamaliel, com sabedoria, falou assim, não se preocupe com esse Jesus. Se ele não for aquilo que ele está falando, logo ele vai cair no esquecimento. 2000 anos depois, o trem não para de crescer. Ou seja, é fruto. Vejo muita gente falando e vejo pouco fruto. Então, com o passar do tempo, isso vai parar. Por quê? Porque a pessoa não vai dar conta de insistir. Porque se ela faz pelo resultado, ela não vai colher o resultado logo. Ela vai parar e vai caçar outra moda. Entendeu? Agora, Pablo, a gente fala muito sobre buscar evolução, prosperar na vida, né? E tem algo que você fala que se você fizer isso, você vai prosperar 10 vezes mais rápido. O que seria isso, no caso? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina, você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com o tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070, a pessoa, todo mundo gosta de falar assim, nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por 3, vamos supor que você durma 8 horas, né, todos os dias e ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Para potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tenho uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo a gente fica 2 horas e 40 no trânsito para chegar. A gente tava falando disso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei, ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar 1/3. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então, em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí chama até Piorando, que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim, eu quero ser executivo, igual esses caras, na companhia, né, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração, eu vou virar a pessoa mais assustadora, só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar, eu não vou gastar, na época era um Messenger tinha um Orkut, tinha não sei o quê, eu abandonei esses negócios. Falei, eu vou desaparecer por 1 ano. E realmente ninguém me viu por 1 ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum antes de mim mais novo que eu para assumir um cargo, né, com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente, estudar a teoria, praticar isso e de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por 1 ano, aí o resultado vem. 2018, eu fiz isso de novo, quando você me conheceu.
Não era nada. Absolutamente nada. De 2018 a 2019, em um ano, caras estão há 15 anos, 10 anos no marketing digital. Eu ultrapassei todos eles em faturamento. Meu time falava, você nunca vai ser o primeiro do marketing digital. Um ano foi o suficiente. Por quê? Porque eu pego uma coisa e vou. Agora, no começo do ano, eu falei, eu voltei dos Estados Unidos, tem casa lá agora. Eu voltei e falei, eu vou fazer triatlo. Fui descer pra piscina, não dava conta de nadar. Dificuldade, né? Só um nado de sobrevivência. 15 dias de treino, eu chego em terceiro no triatlo. Caramba. E eu não sou uma máquina física e tal. Fui me descobrindo e treinando. Só que aí, pergunta o tempo de treinamento. Pergunta o derrame que eu sofri no joelho agora que eu descobri. Que eu forcei demais. Eu não nadava e cheguei em quinto no nado. Thiago Rocha chegou um pouco depois, né, Thiago? A gente treinou bastante. Thiago Rocha me ensinou a nadar numa manhã, numa noite. Eu já estava fazendo um triatlo que eu mesmo criei, pedalando 100 quilômetros e fazendo um percurso muito pior do que a gente ia fazer, de fato. Entramos 1h da madrugada no lago, lá no resort, no nosso resort, e 7h da manhã eu termino a corrida. De 1 da manhã às 7, fazendo um triatlo estendido. O que aconteceu? Na outra semana eu dei aula para um monte de gente, que é o que eu falo para todo mundo, aprenda ensinando. Aí eu virei doutor no nado. Então numa prova que eu nunca fiz, eu cheguei em quinto. Aí fui pra bike, cheguei em quarto e cheguei na prova final em terceiro lugar. Até hoje eu não acredito. Eu não tô nem aí com crença, porque crença não vai mudar nada. Você falou agorinha, ô Carol, você falou assim, você é um homem de fé. Eu quase cortei na hora. Não sou um homem de fé, eu sou um homem de fato. Eu falo o que vou fazer, meu cérebro acredita, porque tem uns fatos falando assim, você sempre fala que vai fazer e faz. Então, desculpa, às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. Exatamente. Às vezes, você falou de rede social, juro, eu às vezes penso, assim, eu não fico muito... Eu aprendi a colocar horários pra mim. E outra coisa, às vezes dá vontade de dar uma sumida, porque aquilo, e até fica de conselho pra vocês, é um vício tão grande. Outro dia eu falei, vocês sem telefone, vou andar na rua e vou dar bom dia pra todo mundo que tá passando no meu bairro. Juro, eu não consegui ver, acho que 10% das pessoas fora do celular. Então a gente tá perdendo essa conexão de olhar no olho, sabe? De falar um bom dia, de sorrir, sabe? De estar junto com as pessoas, de aproveitar o que a gente tem. Não, porque você fica o dia inteiro lá no celular. Isso é um vício pesado, que assim, atrapalha muito a vida das pessoas. E eu até ia entrar nisso, Pablo, porque você com certeza deve ver muitas pessoas que têm vício em alguma coisa. Como é que a pessoa faz? Ela fala, pô, eu não consigo sair desse vício. O que ela tem que fazer na sua opinião? Transforma o vício em benefício. O cérebro, ele não consegue viver sem vício. Então, se a pessoa falar assim, não tenho vício nenhum, eu sei onde você tá, na cama, depressiva e destruída. Você tem que ter um vício. O que é o vício? O vício é uma coisa que o cérebro vai falar, eu adotei isso aqui e vou dedicar. Agora, seu vício é usar droga, você tá fudido. Seu vício é ver pornografia, você tá fudido. Seu vício for aposta, você tá fudido. Eu nem vou falar mais. Você já sabe os vícios que vão ferrar com sua vida. Agora, qual que é o vício? Vai lá, pega um vício aí, correr todo dia. Pega outro vício aí, virar piloto de alguma coisa, de que seja de helicóptero, de Beach qualquer tênis, coisa. né? Que é o... Vai praticar um esporte. viciado em beach tênis, né, Então, agora? só que isso tá te trazendo benefício? Tá. Isso tá fazendo o seu corpo ganhar. A sua alma tá ganhando com isso. O seu cardio tá ganhando com isso. Tá tudo ganhando. Beleza, é o vício que você tem que ter. E tome cuidado, que às vezes o vício vira o nome mais conhecido como hobby. E aí, um monte de gente enche meu saco quando eu falo isso. Eu sou piloto de corrida, inclusive no final de semana tem corrida em Interlagos. Corro de CLA na Mercedes-Benz. Um monte de gente, você foi picado pelo automobilismo. Ano passado eu não corri. E aí eu tava dedicado à política e aquilo me fez um pingo de falta. E eu vou correr esse final de semana no outro mês, pode ter em outro estado a corrida, às vezes eu tô com prioridade de fazer outra coisa, eu falo, nem vou. Eu não tô entrando numa coisa ali pra falar, quero ser o melhor de todos. Não, não é isso. Eu tô entrando pra aprender. Eu sou piloto desde 2019. Sabe o que acontece? Eu não quero ter o hobby de pilotar. Eu quero usar isso pra mudar minha vida, pra mudar a vida dos outros. Então, eu fiquei mais rápido como pessoa. Eu mudei minha alimentação. Então, o meu vício de pilotar foi em 2021. Então, em 2021 eu tava viciado nisso. Depois acabou o vício. Aí eu vou sempre escolhendo uma coisa nova. Então, a dica que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é: tenham sempre um vício. Só que um vício que te edifica, não um vício que destrói você.
você nunca vai ficar sem. Se ficar, eu já sei onde você tá. Você tá na cama. Você não consegue sair de lá, porque aí o cérebro entra em colapso e ele acha que nem quer mais viver, e aí vem toda a história que você já sabe. Legal, vamos entrar no bloco de política, Carol? Ele até citou de política, acho que é uma boa a gente falar, né? O Mas antes Pablo, eu queria falar da nossa comunidade. A gente tá falando em investimentos, prosperar. Fala um pouquinho da comunidade, Carol. você aí, criatura, a gente quer que você estude. A gente criou uma comunidade, Eu Vivo de Dividendos. Eu e o André, a gente pegou todo o nosso maior conteúdo, a gente colocou ali, não é um curso, tá legal, meu amor? É uma comunidade. A gente tem lá mais de 120 aulas gratuitas pra você estudar e tem que estudar. Renda fixa, renda variável, declaração de imposto, ações, fundos imobiliários. Mas é uma comunidade, não é minha nem do André, é nossa. Tem alunos lá compartilhando já dividendos que estão ganhando, a gente fica super feliz. E também a gente quer te presentear. Então a gente tem lá alguns bônus, que é uma planilha de organização financeira, que a gente quer que você aprenda a ganhar mais dinheiro para investir, né? O quanto você ganha, o quanto você gasta. Rebalanceamento de carteira, que é, modéstia à parte, a melhor do mercado, para você estrategiar a sua carteira em momentos como esse, por exemplo, saber onde ganhar. Um ano de acesso exclusivo no aplicativo Aquelu, que é muito importante para você declarar imposto de renda, senão o leão vem, viu? De ativos da renda variável. E também uma carteira recomendada, é exclusiva para os nossos alunos, tá certo? De fundos imobiliários, melhores fundos imobiliários e ações para você investir. Tá aqui. A gente vai deixar aqui o link. Clica, tá na descrição. O preço tá incrível. É um preço muito justo. Clica aqui na descrição, o link tá aqui. Também tá passando o QR Code, tá legal? Pablo, falando de política, o que você acha, hein? Como é que tá indo essa questão aí do Haddad, Lula, esse tempo todo? Ele tá funcionando? Você acha que tá indo bem? Completou 100 dias agora, né? Isso, eu ia falar. 100 dias, sem picanha, sem vergonha, sem projeto, sem planejamento. Eu não tenho o que esperar. Esse pessoal aí é um pessoal que quer implantar ideologia e não quer saber do progresso do Brasil nem do brasileiro. Né? Que se o Brasil progredir, esse tipo de gente não governa. Mas Então, você acha, Pablo, você foi candidato a presidente, Sim. né? E você já estava aparecendo nas pesquisas ali com uma forte pontuação. Só que a gente até conversou, você já veio aqui. Você não acha que te boicotaram, não? O que 100%. aconteceu, Pablo? 100%. Quem tá aí que foi o responsável, né? E é o estilo do Brasil, né? De se por acaso, na sorte, der certo, pode virar um Bolsonaro, que foi na sorte. Né? Ali alguém não se preparou para ser presidente, apesar de ter exercido um excepcional cargo de presidente. Só que a verdade é que o Brasil foi feito para dar errado. E aí pessoas de bem vão correr sempre disso. Eu não vou correr. Talvez ano que vem eu vou estar aí pedindo voto aí para prefeito de São Paulo, para mostrar o que é uma cabeça diferente da política. E depois, se continuar isso que eu tenho no meio do meu peito aqui, queimando por fazer o Brasil avançar em empresarização, em virtualização e mudança de mentalidade, eu saia como candidato a presidente de novo, sem alguém puxar meu tapete, né? Que não deu nem para ir para arrancada, eles já arrancaram a candidatura, né? O que aconteceu de fato, Pablo? Você era candidato. Aí o teu partido... O partido foi vendido pro Lula e o Lula foi lá e tomou o partido e me derrubou. Aí eles apoiaram o Lula, no caso, né? Tá. Você imagina, você tá no... Tá por anos. Ali, anos teve uma pouca vergonha no tribunal. E falar hoje em dia, depois que o jogo passou, é um pouquinho de idiotice, né? Alguém... Não me falta coragem. Mas no Brasil você conversou demais, né? Fora do tempo. Na política eu aprendi o seguinte, que você pode falar o que você quiser. Ninguém fica magoado, mas depois da política tem que parar. E você foi eleito deputado, não foi, Fui Pablo? eleito 3 vezes, eles Votação tiraram... uma das mais altas da história. 13 dias de campanha, quase 250 mil votos, né? Foi um dos mais votados do país. Mas aí o que aconteceu? Você tá... De novo, eles derrubaram lá. Mas aí você tá lá tá em processo? Não adianta, perdi de 7-0 lá no tribunal do TSE. Não dá Ganhei no pra TRE. Lá dentro de Brasília é um ninho, então, né, Pablo? É muito difícil o negócio, né? Tem como lutar, cara. Tem que pagar propina. Então, eu não vou pagar. Não é... Se for pra ser mais um vagabundo, eu tô E o fora. que você tirou de lição disso tudo, Pablo, depois que você passou por toda Eu tenho que ter meu próprio essa turbulência? Eu tenho que ter meu próprio partido e que tem que fazer mais network, né, na política. Porque a política é perigosa. Sabe o que eu fiquei me perguntando esses dias? Por que você acha que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos? Tipo assim, ele ficou 3 meses, não foi isso? Por qual razão? Você acha que ele estava, assim, ansioso, depressivo? Você acha que ele foi se proteger devido, né, à violência? Nada disso. Bolsonaro foi justamente para não passar a faixa. E ele queria descansar, só que não dá para descansar um cara do nível dele, né? Não dá.
Ele não estava com planos de ficar lá, nada disso. Essa onda de vai prender Bolsonaro e tudo, isso é um folclore. Se fizer isso, vai ser pior do que fizeram com o Lula. Então, prende o Bolsonaro pra você ver. Vai virar uma lenda. Ele é mito, né? Chamado de mito hoje. Vai virar lenda. Eles não vão prender o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ficou lá porque ele viu tanto que a falta dele incomodava o povo. O Bolsonaro joga de jeito. É uma forma de alimentar ele. Agora, Pablo, você quase no segundo turno, praticamente, você entrou pra ajudar o Bolsonaro. Eu lembro que você deu muito apoio pra ele. Sim. Inclusive, ele conseguiu reduzir um bom percentual ali. Porque o primeiro turno, acho que o Lula tinha 5, 6 pontos na frente, acabou com 1 ou 2 na frente, né? Ganhamos 7 milhões de votos no segundo turno e o Lula só 2. E o que você acha? Quais foram os erros? Por que o Bolsonaro não foi reeleito, na sua opinião? Falta de acordo com a mídia. Não adianta você bater em mídia. A mídia é o quarto poder da República. Então, se você ficar sempre nisso, você vai ficar mal visto. Porque o brasileiro tem eu falei isso pessoalmente para ele. O brasileiro tem um perfil comportamental de vitimização. Então, apesar de ter muita gente que gosta do perfil corte rápido do Bolsonaro, esse negócio de sempre ter conflito afeta o perfil brasileiro mediano. Então, o brasileiro, por exemplo, o Lula é um mentiroso, ele finge que não é com ele e o brasileiro acredita porque o brasileiro prefere a mentira do que o conflito. Ó, pra você ver como é que isso é louco. Falei isso para ele pessoalmente. Falei, eu sei que o que te trouxe até aqui foi uma coisa, mas você tem que pegar um código. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Não tem investido nas redes sociais como deveria, com tráfego pago. Consegui chegar na última hora ali, a gente colocou uns 40 milhões de reais. No primeiro turno tinha colocado 1 milhão. Nossa. Aí o Bolsonaro fala, não tem dinheiro. Realmente o cara é honesto, não usou a máquina. Essa idade até dá dor no coração de ver que os caras do lado de fora tinham mais dinheiro e controlou a máquina com o Bolsonaro lá na máquina. Eles controlaram toda a máquina, usando dinheiro público para fazer um monte de coisa, beleza. Então, não ter usado as redes sociais, achou que ganharia organicamente como no passado, né? Eu cheguei até a gravar um vídeo com ele de 864 cidades, enviando com o nome da cidade. O Bolsonaro é muito aplicado, muito disciplinado, gravou, mas acabou que por uma desavença lá, acabou não postando no dele, eu tive que postar no PL e fazer de outras formas, né? Outra coisa que eu vejo que acabou é essa inimizade com a mídia. Então eles pressionaram ele por um erro. Aquele erro pintou um clima, trouxe fragilidade. A Zambelli, né, com aquele negócio da arma, faltando poucos minutos ali pro segundo turno, aquele negócio também pegou mal. E o que fritou foi a questão do Roberto Jefferson, que ajudou muito colocando aquele candidato, né, o padre. O padre deu uma desequilibrada, talvez. O padre foi sensacional. Pois é, talvez aquele padre foi o cara que deu a chance pro segundo turno, porque não ia ter segundo turno, tá? As pesquisas internas mostravam que não iria ter. Então a gente teve uma sobrevida, só que isso foi tirado, porque eles ficou caçando alguma coisa. E outra coisa, questão dos rádios, né, terem veiculado menos, isso não foi um erro do tribunal, pelo que eu chequei, foi um erro realmente do lado da equipe que não comeu bola. Então, veiculação a menos, perseguição de mídia, os 3 casos, né, de explosão da fala do presidente, da Zambelli. Zambelli é muito top e contribuiu muito, né, que fique claro isso, mas aquilo foi usado de forma sorrateira pela mídia e bateram muito naquilo. E o Roberto Jefferson, então, foi a gota d'água. Então, o povo tem medo de conflito. Então, quando vê um cara resistir à prisão da Polícia Federal com aquele armamento... Devolver o tiro ainda, trocar tiro com a Polícia Federal e, está 100% vinculado ao Bolsonaro. Porque numa semana antes, todo mundo bateu palma, né? Porque ele levantou o Kelmo lá como candidato. Na outra semana, o cara tá dando um tiro na própria Polícia Federal. Que loucura que é essa, entendeu? E motociata também. A gente chegou a falar sobre isso, acho que no outro episódio que você veio, Pablo. O que você acha dessa? O Bolsonaro fazia muita motociata. E hoje as pessoas falam, acho que foi um erro. Não foi um erro. Deveria continuar fazendo, mas fazendo outras coisas, que são exponenciais, porque mostrava que 57% da pesquisa, das mulheres, 57% delas não gostavam do Bolsonaro. Uhum. Ou seja, se não gosta, o que nós temos que fazer? Reverter esse número. Tanto é que o presidente estava com o coração bem aberto, ele ouviu, parou de fazer a motociata na reta final. Até que a gente falou para ele, né? A gente precisa de coisas exponenciais. Uma motociata não é. Não há nada novo,
Não ia mulher, eu fui em várias. Mas onde você acha que a gente vai parar agora com o Lula Tem como risco de ter presidente? Não tem impeachment, como parar, não tem como parar, né? O Brasil ou cresce ou afunda. Parar, a gente não para. E assim, o impeachment, porque tem muita gente que tá decepcionada com o Lula, com a Haddad, enfim, com a equipe toda. Você Normal. acha que isso pode acontecer, ô Pablo? Bem difícil. Bem difícil alguém que loteou todos os ministérios, alguém que é jogador, alguém que caiu pelo principal pecado de um político, que é a corrupção, nunca mais vai cair por causa da mesma coisa. Então, não vai ter comoção social mais, ele pode roubar do mesmo jeito, que não vai acontecer da mesma forma. Então, ele tá muito tranquilo em relação a isso. Impeachment, você compra só uma pessoa, você não precisa comprar o parlamento, você precisa comprar o presidente do parlamento. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, começa na Câmara. Então, é o presidente da Câmara que faz o impeachment. Sim. Então, você pode vir com todos os argumentos. A Dilma tinha 50 pedidos de impeachment engavetados pelo Eduardo Cunha. Só que o dia que o Eduardo Cunha sai de dentro do Alvorada e a Dilma não acata o que ele pediu, ele fez um pedido normal, né? Troque o diretor da Polícia Federal, porque a Polícia Federal chegou nele. A Dilma falou, não vou trocar. Aí ele, Dilma, você não tá entendendo. Se você não trocar, você vai cair primeiro que eu. A Dilma fez uma aposta com ele. Fizeram essa aposta. Vamos ver quem cai primeiro. Ixi, mano. E na hora que os dois fizeram a aposta, aí acabou. Mas você não acha que... Porque assim, o Lula ele tava preso, aí saiu de Curitiba, foi pra Brasília, ali fizeram todo um rolo pra voltar. E que eu ainda acho que foi um caso pensado, pra lá na frente o Lula poder concorrer, enfim, devia ter muitos interesses, muito poder. Mas você não acha que... Só existia um ser humano no Brasil para ganhar a eleição do Bolsonaro, naturalmente falando, é o Lula. Com storytelling de injustiçado, que o povo... Eu vou voltar nisso. O perfil psicológico do brasileiro é de vitimização. Bolsonaro deu uma alavancada e ganhou a eleição porque foi vítima de um ataque, certo? Sim. Então, ao mesmo tempo que conseguiram prender o Lula, para quem não lembra, o Lula, 4 meses preso, estava com 40% das intenções de voto. Preso. Mas você não acha que... Aí, beleza. Por ter trocado o diretor da... Na época também trocaram o diretor da polícia. Foi até o motivo da saída do Sérgio Moro e tal. Você não acha que o Bolsonaro deu uma vacilada aí nesse ponto? Porque dizem assim, pô... na verdade, o Bolsonaro teve parte nessa soltura, digamos assim, não sei se é essa palavra, do Lula. Porque na época estavam investigando os filhos do Bolsonaro, aí a Polícia Federal trocaram ali o diretor, o mesmo pedido que até você comentou agora que a Dilma recebeu Então, um grande lance. do Eduardo. O Bolsonaro, certa vez, o Eduardo, foi preso lá em Goiânia. Goiânia não, Caldas Novas, numa festa lá, Country Festival lá. Ele foi preso, aí ligaram pro pai dele, que na época era deputado federal, né? E o Bolsonaro, eu conheço esse caso de gente que estava próxima ali. O Bolsonaro falou, pode dormir aí, porque fez arruaça. Ele tava fazendo barulho à noite, coisa à toa lá. E foi detido por isso, né? E o Bolsonaro tem um comportamento com isso. Agora, o que a gente tem é uma pressão midiática de falar que as coisas estão acontecendo de certa forma, a gente não entende. O Bolsonaro trocou pessoas por insubordinação. Eu não vou defender, né? Ele sabe o que ele fez. Agora, o Sérgio Moro, ele tinha as intenções dele, né? E as intenções dele eram nítidas. Isso eu ouvi do próprio presidente. Sobre escalar, né? E um dia tá como ministro no Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro é muito doido, porque o Bolsonaro, ninguém dá checkmate nele. E é um pouquinho difícil ele engolir. Então, ele ali, no ímpeto, acabou fazendo uma besteira. Porque se ele dá conta de engolir um sapo do Moro, o Moro estava lá até hoje, ele estava presidente, tinha articulado de outro jeito. Então, perder a força do Moro atrapalhou pro Moro e atrapalhou o próprio Bolsonaro. Mas, E fortaleceu o storytelling de vítima. veja bem, eu não tô falando nem por uma questão política, tô falando por uma questão de estudo, que é algo que me choca. Eu postei um vídeo esses dias, né? Com a voz, o Bolsonaro, né? Com a voz do Bolsonaro, o que o Lula tinha falado. E aí fizeram várias perguntas pro pessoal. O que você acha? E criticaram o Bolsonaro. Aqui eu não tô nem defendendo o Bolsonaro ou o Lula na questão política. Mas vai estudar. Eu fico indignada da pessoa não saber que aquela fala é do Lula ou, enfim, vice-versa ali. Não tô nem aqui pra falar, todo mundo sabe questão política, também não deixei pra lá, né, na época. Mas assim, estuda, porque daí você vê as pessoas falando até difícil, com palavra que centenas de milhares. Aí a pessoa quer falar, justificar com uma forma bonita. Pessoal, vai estudar, tá certo? Política, pra mim tinha que ter na escola. E vai estudar um pouco de política, porque você vai votar, você sabe o que tá fazendo. Porque eu vi muita gente que foi votar e não sabia nem o que tava fazendo.
É o nosso país, é o Brasil, a gente tá falando de algo sério, tá? Algo que você deve sentar a tua bunda ali, estudar política, finanças, ao invés de ficar só vendo fofoquinha por aí. Agora, Pablo, esse negócio do Sérgio Moro, o que você acha? Porque assim, não estão investigando, deixaram o caso pra lá, algo muito sério. O que acontece com isso? Você acha que tem algum envolvimento ali? Né? Falaram muito do Lula. Assim, muito esquisito deixar O tudo mundo, pra lá, não? o mundo é feito de storytelling, né? Quem que colocou a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Lula e Dilma. Bolsonaro colocou 2 e quem ganhasse a eleição colocaria mais 2, inclusive o Lewandowski está saindo agora. Eu não estou checando ou invalidando a honestidade ou não de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas esse tipo de escolha está errada. Porque uma escolha política num cargo vitalício, né, do última instância do judiciário brasileiro, você tem um problema muito sério. Ninguém vai contra você. Tem um princípio de reciprocidade, de lealdade, e é um pouquinho difícil. Então, assim, você pensa um cara ficou preso o tempo inteiro, depois solta o cara e constrói um storytelling de injustiçado. Colou na cabeça do brasileiro. Bolsonaro mandava bem demais, estava indo bem. A economia Mas tava indo, né? ninguém ia soltar o Lula. Guedes. O problema é que alguém estava devendo isso. Ele foi descondenado. E se você pegar a ação que colocaram o Roberto Jefferson fora da disputa, a ação foi, mesmo com indulto, os crimes continuam a existir. Então, você está com a sua candidatura cassada. Era pegar a mesma coisa e aplicar para o Lula. Você recebeu o indulto? Recebeu. Mesmo recebendo, a sua candidatura está cassada. Poderiam ter bloqueado, então, a Não, eleição. não precisava nem de juiz, era só bom senso jurídico. Pegar um caso decidido e aplicar no outro. Pronto. O problema é que a mesma lei vale para um e não vale para o outro. O que acontece? O Lula foi solto e tem um backup. O backup é o Geraldo Alckmin. Então colocaram o backup e falaram assim, se você ficar doido, vamos te derrubar. Então o Lula ele não tá livre do jeito que todo mundo sabe. Todo mundo imagina. Tá lá o Alckmin de backup, sangrando nos olhos para ser presidente. É o sonho dele. Então fizeram esse acordão com todo mundo. Por quê? Porque o anti-bolsonarismo ficou gigante como o antipetismo. Só que não foi pelo povo. É isso que eu quero que todo mundo entenda. O antipetismo foi o povo na rua quebrando tudo e vamos arregaçar e vamos tirar esse povo. O antibolsonarismo partiu de dentro do parlamento, de dentro das instituições democráticas. Eu tive na posse do Alexandre de Moraes e o clima de todos contra o Bolsonaro era incrível. Então, assim, a energia do lugar, todo mundo babando de querendo ver ele cair ali, né? Mas 10 dias de eleições, do jeito que foi, a gente tinha ganhado a eleição, 10 dias. Negócio... Essa história das joias que estão noticiando muito, que Tô por fora. Tá por fora? Tô por Parece fora. que noticiaram que um pessoal na Arábia deu algumas joias pra Michelle, enfim. Mas vamos seguir aqui. O que você acha das leis trabalhistas do Brasil como empresário? Pablo, vamos falar um pouquinho agora de empreendedorismo. Olha, a CLT americana cabe no A4. Aqui tem 13 mil normas e não sei nem o que dizer. Eu sou jurista, né? Por formação. Eu sei que várias empresas poderosas foram embora daqui porque é uma ferroada, né? 98% dos processos trabalhistas do mundo são brasileiros. Ou seja, convite para não vir. Uhum. Ou a gente flexibiliza isso. O grande avanço que a gente teve, falei isso pessoalmente com o Temer, tenho amizade com ele. E isso é muito forte. O que ele fez de avanço trabalhista não foi feito desde de Juscelino Kubitschek até agora. Getúlio Vargas, em 40, foi o que criou o CLT. Getúlio Vargas criou o CLT, criou o Código Penal, tudo na década ali de 40, no começo de 40. E o que ele fez, cara, o que o Michel Temer fez foi um grande avanço. O governo acabou de entrar e já quer derrubar. O lance do Lula é derrubar o que o Temer fez. É um dos melhores governos, inclusive, sem puxar saquismo, apesar de ter amizade, acesso ao Ele Temer. fez muita coisa boa mesmo. Ele é muito bom. Teto de gasto, inclusive, acho que foi na gestão do Michel Temer. Sim. Então, se ele ficasse um pouco, né, até fiquei revoltado de não vê-lo abrindo para participar de novo de uma nova eleição, né? Ele viu ali como é que estava o cenário, ele não é bobo nem nada, saiu fora. E o que acontece? Quando você vê um excesso de burocracia, você vai ver uma máquina dominando o Estado e não um povo sendo livre para prosperar. Eu fico vendo vocês aqui, chamando as pessoas para entrar na comunidade de vocês. Não espere o governo ensinar vocês a prosperarem. Isso não vai acontecer.
Você vai ter que entrar numa comunidade como essa, você vai ter que andar com gente, vai ter que treinar com gente que tá aberta a te ensinar. O governo não vai. O governo já revogou o novo ensino médio. Eles não querem que ensinem finanças na escola. Por que eles não querem isso? Eles não querem, porque isso vai libertar o povo. E libertar o povo significa menos voto. O que eles fizeram? O voto de cabresto, ele é emocional. Precisa te manter na bobeira, te manter na escassez de prosperidade, de mentalidade, porque sempre vai ganhar. É isso que eu quero. Eu quero, se a gente não conseguir libertar esse país pela política, nós vamos libertar pelo empreendedorismo, pelas finanças, ensinando a pessoa a governar e cuidar da própria vida. Desculpa, gente. Ô, Pablo, e essa situação que a gente está vivendo, que lamentável e triste das escolas, né? Tem que fazer o quê? As crianças estão com medo de ir na escola, quer dizer, algo super importante. A gente tá vendo esses, sei lá se é louco, enfim, assassino, fazendo isso. O que faz, hein, agora? Protege as escolas com um policial armado? O que tem que fazer, na sua opinião? A professora que foi atacada aqui em São Paulo, ela sofreu o atentado, ela está se recuperando, e perguntaram para ela se a senhora gostaria de ter policiais. Ela, não gostaria. A pessoa prefere dar a própria vida do que jogar fora essa ideologia esquerdista maluca, né? Eu tenho rede de escolas, né? Tem 2. E aluno que estuda na minha escola sabe que tem alguém armado lá na porta. Então, eu não abro mão disso. Porque senão a gente vai ver as nossas crianças, tem um monte de gente que tá falando pros filhos não ir pra escola. Como é que faz, né? A criança Não, hoje, eu não sei se você viu hoje, eu tava vindo pra cá, eu vi, em Goiás, na minha terra, um garoto entrou armado na escola, no interior de Goiás. Meu Deus. Aí um vigilante tacou uma cadeira nele e já imobilizou ele rapidamente. Ou seja, ele não tava com arma de fogo, né? A coisa que funciona bastante é todo ambiente ter uma arma de fogo. Um dia eu vi nos Estados Unidos, uma pessoa entrou armada pra dar um tiro lá no reverendo. E aí, rapaz, foi muito bonita a cena. Por quê? Porque Deus não vai parar o revólver. Mas tinha um fiel lá, abençoado, homem de Deus, tava sentado. Na hora que o cara sacou o revólver, né? Se quiser, depois vocês pesquisem, tem essa cena aí. Acho que é na Presbiteriana, um negócio assim, americano. O cara tava lá, assim, no culto. Sacou o revólver e matou o cara. Né? O que ia matar. Todo mundo tinha que ter essa liberdade. Né? Estão restringindo essa liberdade aqui no país. Por quê? Porque o Estado tem que ser gigantesco, o Estado tem que ser soberano. E soberano é o povo. As pessoas não entendem isso. Então, na escola não tinha que ter um policial na porta, tinha que ter um do lado de dentro e um do lado de fora. Eu já estudei em periferia, eu sei o tanto de droga que tem dentro de escola pública. Se tiver um policial lá na porta, o traficante não para lá para entregar. E assim, é rasgado na frente de todo mundo. Colocar a rota aí, né? Porque a rota é brava. Se Poxa. colocar eles não estão nem aí, não. Poxa, Sai sentando. você colocar um policial em cada escola, você já vai ter um mínimo de respeito. Em Santa Catarina, parece que o governo anunciou que em 60 dias toda escola vai ter um policial. Eu só não sei se escola particular também, mas pelo menos a rede estadual ali, né? O governador de Santa Catarina já vai... Não faz sentido. Não faz sentido uma escola não ter, por quê? Porque essa geração tecnológica, essa geração ideológica, tudo é ideologia maluca. Todo Nossa, mundo tá demais. com desequilíbrio psiquiátrico. Você tá lá na sua escolinha em paz, vai entrar um cara lá pra abusar O de medo criança. que dá. É o medo. A criança tá lá Por isso que- estudando, coitada. Por isso que o ferrão tem que estar lá prontinho pra esquentar o lombo de alguém, entende? Não, Então hoje em você é dia a favor da liberação das armas, né? Não, sou a favor, A não. legalização. Eu tenho um arsenal de armas. Tá. Eu espero que isso não mude. Se mudar, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que mudar de país, porque não faz sentido. Tem É, 60 esses mil dias aí- assassinatos no país. E agora, com essa vagabundagem, né, com esse modelo de injustiça social acontecendo, que a injustiça social não é só a pessoa passar fome, não. É alguém que é condenado, foi descondenado, é o principal maioral num país. Ou seja, o mundo do crime agradece, né? Esse excesso de proteção a bandido, o policial, ele não tem coragem de ir pra cima. Não, e a arma dele, do bandido, é muito mais Mas importante. você tá aqui em São Paulo, é tão bonito, você vê o policial com a câmera no peito. Ele com a câmera no peito, ele tá fazendo algo. Ele tá se resguardando. Ele não vai atacar. E o bandido deita e rola, porque sabe que tá sendo filmado. Tinha que pegar o investimento de R$1 bilhão que o Estado de São Paulo fez com essas câmeras e pôr na cela, cada um, e pôr nós pra assistir lá, pôr os links no YouTube, pra gente ficar ouvindo o que eles falam lá dentro. Pena restritiva de liberdade, é o que é a cadeia. Com essa tecnologia, esse tanto de reality show, a gente tinha que vigiar os presos dentro do presídio pra ver o que eles estavam falando.
Aí alguém fala, coitado deles, coitado dos cambal. Você não escolheu viver em sociedade. Eu quero que eles sejam bem tratados, tenham comida e tudo, mas tinha que arrumar um jeito do próprio povo investigar eles. Aí você ia ver o que aconteceu. Não ia ter uma facção, não ia ter um trem, porque todo mundo ia saber. Deixa lá, tira o direito deles de liberdade pra você ver. Agora, Pablo, eu lembro que da outra vez que você veio, a gente chegou até a falar do nome da Dilma, e você até citou que ela é muito estudiosa e tal. Tinha alguns projetos até, não lembro se era da Caixa, alguma coisa, mas que ela é muito estudiosa. O que você achou agora da nomeação dela como presidente de um banco, né? O BRICS, que é um banco de desenvolvimento. Eu tenho muita pena, né, da África do Sul, da Rússia, da China. É porque do Brasil já não tem como ter pena mais, né? A gente tem a síndrome de Estocolmo, que é apaixonar pelo agressor. Então, meu povo não tem pena mais, não. A gente nasceu para isso mesmo. Talvez uma próxima geração a gente consiga se livrar dessa síndrome. Agora a Rússia, poderosa, a China, que vai ultrapassar os Estados Unidos, ser liderado por uma jamanta. Qual a capacidade dessa mulher de liderar um banco? A última vez que eu ouvi falar dela e um assunto de banco, eu lembro que ela roubou um banco. Então a pessoa rouba o banco e ganha um bônus de ser presidente de um banco de investimento dos países mais poderosos. Com um salário de acho que R$250.000 por mês. Não, ela nem O sabe salário gastar mínimo dinheiro. aumenta R$18. Mas assim, por favor, né? É o que eles fazem de melhor, esses ideólogos marxistas. O que eles fazem? Eles fazem de tudo para reescrever a história. O problema é que as pessoas não têm tempo para ficar checando, então tá reescrita a história. Dilma é poderosa, presidente de banco. Então, eu tenho realmente pena desses grandes países, né? Índia, China, Rússia e África do Sul, por aceitarem uma baboseira dessa. De ter uma pessoa tão inepta no nível mundial para fazer um negócio desse. Quando eu te falei que ela é estudiosa porque ela tem dificuldade de aprendizado, inclusive gasta 3, 4 vezes mais tempo estudando do que qualquer um. Mas eu tive muitos relatos positivos do estudo. Ela tinha que ser um assistente, talvez, lá no Planalto. Nunca presidente do Brasil. Não faz o mínimo sentido ela ter ido para lá. Agora, imagina presidente de banco. Não faz sentido. E o Mercadante assumiu como presidente do BNDES, né? E não podia, né? O problema da política é esse. Lá tinha que não podia ter nomeação. E os caras vão lá e arregaçam com tudo que a gente faz. O Petrobras colocou também dois ali, não podia, já no Conselho Muito Administrativo. simples. A própria Dilma não podia... Eu lembro quando ela era ministra de Minas e Energia, eu estava na Oi ainda. Não podia, né? Eu estava na Abrasil Telecom, né? Não podia fazer a fusão das duas telecoms, né? Que cada uma pegou uma região. A Oi pegou a região 1, a Abrasil Telecom era a região 2, a Telemar, né? E aí eles mudaram na lei para benefício próprio. Foi o maior sucateamento que aconteceu nessa companhia, né? A companhia hoje está de RJ, de recuperação judicial. Assaltaram essa companhia, juntaram duas companhias que não precisava, mas aí é o maior assalto da República, não é nem no governo, é nessas empresas que ninguém nem sabe. Sabe uma pessoa que eu queria te perguntar, Pablo? Porque ele, assim, ele é bem... A gente vê que ele é polêmico, tá sempre aí. Eu gosto de saber a opinião das pessoas. O Nicolas Ferreira, que ele bate de frente, tudo. Você não acha, não sei, que é um pouco perigoso derrubarem ele? Já tentaram derrubar ele várias vezes. Como que você vê o posicionamento, por exemplo, do Nicolas? Eu gosto. Eu só, inclusive... Já até troquei ideia com ele e tal. Eu penso que ele tem que ser menos anti alguma coisa e ser edificador de algo. Ele já tem feito isso, né? Não é que ele não esteja fazendo, mas eu acho que pela envergadura que ele alcançou, ele pode criar um movimento que não precisa de ir para esse negócio de vias de fato, de ficar tirando sarro e tal, mas isso faz ele crescer muito. E eu entendo, porque às vezes a gente vicia num método de crescimento. Mas é um cara correto. É um coração, né? Não, tem um coração incrível, um grande homem de Deus, um cara que eu respeito. Mas eu não adotaria essa postura, não. O problema é que no Brasil, você, quando é de bem, ninguém noticia você do jeito que tem que noticiar. Então, quando você põe uma peruca e fala que é Nicole, vai lá e tira sarro, você sai em todos os veículos. Então, é viciante, porque você não vai pôr dinheiro do seu bolso, porque não dá para comprar isso aí. Ele usa os métodos que eu imagino, né, que o próprio Bolsonaro usou para chegar onde chegou. Dá pra fazer diferente, mas eu acho que é um cara de coração correto, é um cara que eu apoio 100%. A gente gosta dele. Ô, Pablo, agora falando um pouco da sua vida pessoal. Você também é uma pessoa que tá sempre sendo muito comentada, né? Muito pelo lado bom. Mas teve aquela polêmica do morro, né? Que você subiu, acho que com 30 pessoas. Foi isso ou não? Você 60. me corrige. E aí deu um problema, os bombeiros foram lá.
que aconteceu lá? Você se arrepende? Nunca. Se eu me arrepender, eu vou fazer a mesma coisa de novo, né? Então, foi daquele jeito que tinha que acontecer. Eu chamei o bombeiro, não tinha necessidade. Eu não tenho um pingo de vergonha de falar disso. O problema é que as pessoas emocionam demais com a fama que o outro tem. Quando todo mundo desceu, que não aconteceu nada, a gente almoçou lá embaixo. Os bombeiros abraçou, tal, tchau. Saiu assim no G1. 32 turistas se perdem. Já era uma informação errada, ninguém se perdeu. A gente sabia onde estava o tempo inteiro, no pico da montanha. O grupo se dividiu na tempestade e eu não conseguia falar no rádio. E eu fui a única pessoa que decidi chamar o bombeiro e todo mundo falou, não chama. Eu falei, eu não dou conta, eu não tô falando com os caras. E eu não quero acordar amanhã com a surpresa e isso vai me acabar comigo. Eu prefiro que o bombeiro venha. Não, porque tava bem, eu vi assim, né? Tava muito frio, muito... Só que aí, resto limite ali, né? Noticiaram assim, 32 turistas se perderam. Só que aí um dos bombeiros descobriu que eu tava lá. Ixi. Aí ele queria tirar foto minha de todo jeito, eu casquei fora, aí depois começou. Pablo Marçal. Depois, numa reunião na Rede Globo, alguém assumiu pra mim que alguém pagou 500 mil reais pra me denegrir, né? Nem pode usar essa palavra agora por causa do nova língua, né? Do politicamente correto. Mas alguém pagou pra fazer uma matéria pra arrebentar comigo. E aí, Meu tanto Deus. faz. Tanto faz o que é a notícia. O que interessa é que tem uma máquina de difamação. Ninguém nunca achou ruim, ninguém não importou com isso, quem estava junto comigo. Então, é um assunto assim tão irrelevante que... você ficou famoso por isso. Eu já fiquei famoso por um monte de coisa que eu já fiz. Mas não faz sentido nenhum essa história da montanha. Eu vejo que o Brasil tem que parar de cuidar da vida dos outros. As pessoas importam mais com a montanha do que com alguns trilhões que foram roubados. É isso que eu te falei da mentalidade, né? A pessoa Eu não até te sabe nem perguntei o que da- aconteceu. E isso importa mais o coração dela do Teve que... algo negativo? Você acha que teve, assim, por exemplo, no seu trabalho? Enfim, você acha Quando que eu fui repercutiu? sair no Fantástico, veio 1 milhão de pessoas a mais meus Pô, foi stories. parar no Fantástico a história. Eu Caramba. peguei e coloquei 200 mil de tráfego pago e fiz 20 milhões de faturamento por causa disso. Então, foi muito positivo, né? Ô, Pablo, eu percebi que você, não sei se eu tô enganada, mas você andava muito com o Thiago Nigro. E agora me parece, não sei se tô enganada. Aconteceu alguma coisa com vocês? Eu vejo que vocês estão mais, né? Thiago Nigro. Na verdade, eu nunca andei com o Thiago. O Thiago passou uma temporada dentro da minha empresa. Eu fiz um lançamento com o meu time, né? Que eu não acompanhei mais o Thiago depois disso, mas eu acredito que foi o maior lançamento que ele já fez até hoje. Foi o que a gente fez junto. Então ele ficou uns 27 dias indo quase todos os dias ali. Ele ainda nem morava em Alphaville, logo depois acabou mudando pra lá. É um amigo, só que a gente não tem energia, assim, não gasta energia juntos. Então, durante esse lançamento que a gente fez, a gente ficou muito próximo. Ele, o Joel, tava muito próximo também. A gente faz, né, tem uma confraria juntos e de vez em quando a gente se vê. Mas a gente nunca foi de estar próximo. Então, a gente ficou nesse período de lançamento. A gente conseguiu fazer um lançamento, acho que quase 3 vezes maior e com o maior ROI da história da internet até naquela data, né? Pra superar o ROI que eu fiz junto com o Thiago Nigro no lançamento que a gente fez junto, só o SPR, que foi um ROI de 143 vezes. Então, um ROI de 100... Nossa senhora, 140. É. Pra vocês entenderem o que é o ROI, é o retorno sobre investimento. Né? Então, Isso. 143 vezes, porra, é muita coisa. Aí esse produto que chama SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, foi o maior ROI da internet até agora. Não vi outro dessa casa, né, de múltiplos 8 dígitos. Então não tem nada, absolutamente, não tem, assim, afinidade em fazer absolutamente nada juntos. Mas passamos uma temporada quando eu fiz esse lançamento com o meu time e o time dele. Nós Mas não ficou juntamos... nenhuma mágoa, nada. Não, absolutamente. Não tem, tipo, tempo de convivência. Nós ficamos juntos nesse lançamento. Legal, Pablo. Eu sei que você trouxe um presente aí pra gente, Cadê o né? presente aí, Thiago Rocha? Vamos dar uma Depois olhada vai aqui. entrar aqui. Ó, A gente adora Olha presente. lá, loja Olha, pablomarçal.com.br. TTT é tocar o terror na terra. Tá aqui, ó. Abre aí, cara. Pra você. Obrigada, vocês. Pablo. Olha lá. Já tem. Aí, Eu adoro caneca. ler. Olha aqui, ó. Todos os livros do Pablo. Todos não, tem Peraí. 32. Sangue, Só suor, tem 3. lágrimas e gordura, tá aqui. Esse aqui, eu Esse já aí? li, modéstia à parte, é muito bom. Os códigos do milhão. Esse é da minha esposa, Ana Carolina. Carol, a gente sempre A fala. verdadeira força da mulher, né? Muito bom. Esse é meu livro mais vendido, Eu já li Antimedo. também. Antimedo tá aqui, Esse aí ó. é brabo. E nós ganhamos uma caneca. Do que não pior tá. ano da sua vida. Eu sei que você fala bastante isso, eu Vambora. escuto muito.
Pablo, queria super te Tamo agradecer. junto. E onde encontram os livros, Pablo? Loja pablomarcal.com.br. Bacana. Queria te agradecer. Você é uma inspiração para muitos. Eu te junto. adoro, acho que você tem assim, enfim, fala muito bem, eu gosto do seu estilo. E, Pablo, eu quero te agradecer. Você sabe que aqui é a sua casa, né? Tamo Quando você junto. quiser vir aqui, trazer um carro seu também, né, André? Que nós estamos uma Ferrari ou qualquer coisa, nós estamos aceitando também, viu? Helicóptero, tudo. Bora. Não, muito obrigado, Pablo. Eu sei Tamo que você é junto. um cara super atribulado. Teve que vir de helicóptero, inclusive, aqui, até porque você fala que quer otimizar tempo, né? Sim. Enfim, eu fiquei com isso na mente. Acho que é muito legal, eu também concordo contigo. Eu acho que trouxe muito ensinamento, agregou demais aqui. Tamo junto. E acho que antes de você lançar com a sua candidatura a prefeito, você vai voltar aqui com a gente. Bora falar disso É aí. muito bem-vindo sempre. Baita sucesso. Mais de 200 mil visualizações o episódio completo, fora os cortes, chegando a 500 mil, 1 milhão, quando o Pablo veio aqui. Te agradecer muito. E da nossa parte aqui, a gente fica Parabéns. muito feliz que você está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast, pela comunidade de vocês de viver de dividendos. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com esse ensinamento, né? A Europa tem mais de 70% da população investindo. Os Estados Unidos têm 55%, a última vez que eu vi, e o Brasil tem 5%. É, até menos. Então, é muito difícil, né, num país desse. As pessoas até hoje acham que investimento é poupança. E poupança Estamos lutando para tirar isso. né, é Pablo? tipo uma doença, né, esse negócio. Então, parabéns. Espero que milhões de brasileiros andem com vocês e aprendam a prosperar com vocês. Tamo junto aí até depois do fim. Valeu. Pessoal, um grande beijo Valeu. pra vocês. Fiquem com Deus, da minha parte é isso. Voa Brasil, eu sempre falo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande beijo. É Andrezinho. isso aí, valeu, galera. E não esqueçam, apertem o botãozinho de curtir, que é muito importante para E nós. compartilhar. E compartilhe este vídeo aqui com o maior número de pessoas que você possa. Coloca no WhatsApp, coloca em todo lugar aí, tá bom? E comentem aqui embaixo quem vocês querem ver aí nos próximos episódios. Que artista ou que empreendedor, né, político, não importa. Coloca aqui embaixo que a gente vai atrás, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. É nóis. Entra aí, Pablo Marcal 1 no Instagram, é É nóis. verdade.